Há uma resposta que não chega da forma que você imagina. Ela não se apresenta como frase clara, nem como sinal externo imediato. Ela começa como movimento interno. E dentro do sistema satânico, essa sempre foi a resposta mais temida. Agora eu vou falar diretamente com você. Quando você pediu algo a Deus de verdade, algo foi ativado. Não no ambiente ao seu redor, mas dentro de você. Eu reconheço esse ponto com precisão, porque vi o sistema reagir a ele inúmeras vezes. O pedido sincero não passa despercebido. Ele altera rotas. Ele quebra previsibilidade. Ele ameaça estruturas que dependem da sua estagnação. O sistema satânico não trabalha para negar respostas. Ele trabalha para distorcer o efeito delas. A resposta começa como clareza silenciosa, uma percepção que não existia antes, um incômodo que aponta para a mudança, uma sensação de que continuar igual já não é possível. É aí que o sistema entra. Eu vi isso funcionar de dentro. Quando a resposta começa, o sistema tenta confundir. Ele transforma a direção em ansiedade, transforma alerta em medo, transforma a consciência em cansaço mental. Tudo para que você desacredite do que está acontecendo dentro de você. A resposta que você pediu não vem para te confortar primeiro, ela vem para te reposicionar. E reposicionamento gera atrito. O sistema depende de você acomodado, previsível, repetindo ciclos. Quando algo em você começa a sair do lugar, isso não é falha, é sinal de avanço. Daniel Mastral é citado dentro desses relatos porque reconheceu esse padrão enquanto ainda enxergava a engrenagem por dentro, não como crença, mas como funcionamento ativo. A resposta verdadeira sempre encontra resistência antes de se tornar visível. Se depois de pedir você sentiu inquietação, ruptura interna ou perda de paz aparente, não ignore. Isso não é ausência de resposta. Isso é a resposta começando a agir. E ela não veio para te deixar como estava. Quem esteve dentro do sistema satânico não interpreta pedidos espirituais como atos emocionais. Interpreta como movimentos estratégicos. Um pedido verdadeiro não é apenas uma súplica. Ele é uma quebra de padrão. E toda quebra de padrão gera reação imediata. Do lado de dentro, fica claro que o sistema não se mobiliza contra quem repete palavras sem consciência. Ele não reage a hábitos religiosos automáticos. Ele reage quando alguém pede algo que ameaça manter tudo como está. Quando alguém demonstra intenção real de mudança. Eu aprendi que o sistema funciona por previsibilidade. Ele observa comportamentos, ciclos mentais, rotinas emocionais. Enquanto a pessoa permanece dentro desses limites, não há necessidade de interferência. O controle já está estabelecido, mas quando alguém pede algo a Deus com verdade, algo muda. A mente começa a questionar o que antes aceitava. O espírito começa a rejeitar o que antes tolerava. A pessoa deixa de ser previsível. Esse é o ponto crítico. O sistema satânico não tenta impedir a resposta. Ele sabe que não tem poder para isso. O foco está em outro lugar. Confundir a leitura da resposta. Porque uma resposta mal compreendida gera paralisia. A resposta começa como clareza interna, uma percepção que não existia, uma consciência que se acende. O sistema então age para distorcer esse processo. Ele empurra pensamentos circulares, ele amplifica dúvidas, ele cria a sensação de desgaste mental. Tudo para fazer você acreditar que o problema está em você. Esse método é eficiente porque parece natural. A pessoa acredita que está apenas cansada, sensível ou sobrecarregada. Não percebe que está sendo conduzida a desacreditar da própria percepção. Eu vi isso acontecer repetidamente, sempre do mesmo modo. Quando a resposta começa a tocar decisões reais, o sistema pressiona exatamente naquele ponto. Relações, hábitos, identidade. Tudo aquilo que sustenta o ciclo antigo vira alvo. Para quem conhece o sistema por dentro, isso é um sinal claro. A resistência não surge antes do pedido. Ela surge depois da resposta começar a agir. Se você percebeu que algo dentro de você já não aceita continuar igual, isso não é conflito interno aleatório, é reação. E toda reação revela que algo foi ativado. Quem observa o sistema satânico por dentro, aprende algo que quase ninguém do lado de fora entende. A resposta de Deus não chega para preservar zonas de conforto. Ela chega para romper alinhamentos invisíveis que mantêm a pessoa presa sem perceber. Eu sei disso porque o sistema sempre contou com o conforto como ferramenta de controle. Pessoas confortáveis não questionam. Pessoas acomodadas não mudam rota. Pessoas tranquilizadas cedo demais voltam para o mesmo lugar. Por isso, quando a resposta começa, ela não se apresenta como alívio imediato. Ela vem como deslocamento. Algo perde sentido.
Algo que antes sustentava sua rotina emocional deixa de funcionar. O que te mantinha parado começa a incomodar. O sistema satânico identifica esse momento com precisão. Ele percebe quando a resposta deixa de ser apenas espiritual e começa a tocar decisões práticas. É aí que ele intensifica o ruído. Não para atacar diretamente, mas para fazer você rejeitar a resposta achando que ela é um problema. A resposta vem como clareza. O sistema chama de confusão. A resposta vem como alerta. O sistema chama de ansiedade. A resposta vem como chamado para mudança. O sistema chama de medo de errar. Esse é o jogo. O sistema não quer que você associe desconforto à resposta de Deus. Ele quer que você associe desconforto a erro pessoal. Porque quando você acredita que está errado, você recua. E quando você recua, tudo volta ao lugar antigo. Quem esteve do outro lado sabe que a resposta verdadeira sempre ameaça algo estabelecido, um hábito antigo, uma relação baseada em dependência. Uma identidade construída para sobreviver, não para viver. O sistema depende dessas estruturas para manter controle. Por isso, a resposta não chega dizendo está tudo bem. Ela chega dizendo sem palavras, isso não pode continuar. E esse é o ponto em que muitos desistem. Não porque Deus não respondeu, mas porque não reconheceram a resposta quando ela exigiu mudança. Se você sentiu que algo perdeu sustentação depois de pedir, isso não é punição, é desmontagem. E o sistema satânico reage sempre que algo começa a ser desmontado. A resposta não veio para te acalmar, ela veio para te libertar. E libertação nunca começa confortável. Quando alguém observa o sistema satânico por dentro durante tempo suficiente, uma coisa fica evidente. As respostas não se manifestam de forma aleatória. Elas seguem padrões repetíveis, pessoas diferentes, histórias diferentes, contextos distintos, mas o mesmo tipo de reação após um pedido verdadeiro a Deus. Eu vi esse padrão se repetir inúmeras vezes. Depois do pedido, a resposta começa a agir de forma silenciosa. Não há anúncio, não há confirmação externa. O que surge é um incômodo persistente. Algo dentro da pessoa começa a pressionar por mudança, mesmo sem ela saber exatamente o que. Os relatos se parecem demais para serem coincidência. Pessoas descrevem a mesma sensação de deslocamento interno, o mesmo estranhamento com hábitos antigos, a mesma perda de interesse por aquilo que antes sustentava a rotina emocional. O sistema reconhece isso como sinal claro de resposta ativa. É nesse ponto que a interferência se intensifica. Em relatos diferentes, surge o mesmo ruído mental. Pensamentos circulares. Questionamentos que não levam a lugar algum. Um cansaço interno que tenta empurrar a pessoa de volta ao estado anterior. Não é ataque direto. É desgaste contínuo. Outro padrão recorrente aparece quando a resposta começa a tocar decisões reais. Mudança de comportamento. Corte de vínculos nocivos. Rejeição de ambientes que antes pareciam normais. O sistema reage exatamente nessas áreas. Ele pressiona onde a resposta ameaça romper o ciclo. Quem esteve dentro do sistema reconhece isso como assinatura. Não importa quem seja a pessoa. Quando a resposta começa a gerar ruptura, a reação segue o mesmo roteiro. Primeiro confusão, depois dúvida. Por fim, a tentativa de normalizar o incômodo para que nada mude. Esses relatos não surgem de um único indivíduo. Eles aparecem de forma fragmentada, repetida, consistente. Pessoas que nunca se falaram descrevem a mesma sequência interna depois de pedir algo com verdade. Isso revela algo importante. A resposta de Deus não é personalizada no efeito, mas no propósito. O efeito inicial é sempre deslocar, tirar do lugar, romper a acomodação. O sistema reage porque sabe que, se esse processo continuar, o controle se perde. Se você percebeu que, após pedir, algo começou a se repetir dentro de você, não trate isso como instabilidade emocional. Repetição é padrão, e padrão revela causa. O sistema satânico só reage a respostas reais. O resto ele ignora. Quem esteve dentro do sistema satânico aprende cedo que o mundo espiritual não funciona por sentimentos, ele funciona por estrutura. Há regras, limites, zonas de influência e respostas automáticas a determinados movimentos humanos. Nada acontece por acaso. Tudo responde a algo. Eu enxergava esse mundo como um campo de operação contínua. Invisível para a maioria, mas ativo o tempo todo. Pessoas acreditam que o mundo espiritual só se manifesta em momentos extremos. Isso não é verdade. Ele atua de forma constante, silenciosa, sustentando padrões que mantêm as pessoas exatamente onde estão. O sistema depende de ignorância funcional. Não da falta de fé, mas da falta de percepção. Enquanto a pessoa não percebe o que a mantém presa, ela colabora com o próprio controle. O sistema não precisa empurrar. Ele só mantém a estrutura em pé.
Quando alguém pede algo a Deus com verdade, essa estrutura começa a ser tensionada. A resposta não aparece como evento sobrenatural visível, ela aparece como realinhamento interno, uma mudança de eixo, algo que começa a sair do lugar antigo. No mundo espiritual invisível, isso é imediatamente percebido, não como ameaça futura, mas como risco presente. Uma pessoa que muda internamente deixa de alimentar a engrenagem, e o sistema depende dessa alimentação constante. Medo disfarçado de prudência, acomodação disfarçada de paz, repetição disfarçada de estabilidade. O sistema satânico trabalha para manter você funcionando, não desperto. Ele prefere pessoas produtivas, ocupadas, cansadas, mas espiritualmente imóveis. Quando a resposta começa a despertar discernimento, isso rompe o fluxo. Nesse mundo invisível não há disputa emocional. Há disputa por direção. Quem controla a direção controla o resultado. Por isso, a resposta de Deus nunca vem apenas para consolar. Ela vem para mudar o vetor da vida. Quem esteve do outro lado entende que a batalha não acontece em grandes manifestações externas. Ela acontece na manutenção diária do padrão. Quando alguém rompe esse padrão, mesmo que internamente, o sistema tenta corrigir o desvio. Se você começou a perceber o mundo de forma diferente depois de pedir, isso não é imaginação, é percepção ampliada. E percepção ampliada sempre gera resistência no ambiente invisível. O mundo espiritual invisível não se revela para assustar. Ele se revela quando alguém começa a sair do lugar onde deveria permanecer segundo o sistema. Quem conheceu o sistema satânico por dentro nunca usou textos sagrados como ponto de partida. Usava como checagem. Primeiro vinha a observação do funcionamento, depois a confirmação de que aquilo já estava descrito, de forma direta ou indireta. Eu vi esse cruzamento acontecer inúmeras vezes. A resposta que desloca, que desmonta estruturas internas, que provoca discernimento em vez de conforto imediato, não é uma anomalia. Ela aparece descrita como processo, não como espetáculo. A Escritura não trata a resposta divina como algo sempre agradável. Trata como algo que separa, revela e expõe. Isso confirma o que o sistema já sabia. A resposta real nunca fortalece a acomodação. Ela revela o que estava oculto. Ela traz à superfície o que sustentava o erro. E quando algo oculto é revelado, o primeiro impacto não é paz, é choque de consciência. O sistema satânico sempre se apoiou na ideia de que resposta divina deveria ser sentida como alívio imediato. Essa ideia é útil para invalidar qualquer resposta que venha exigindo mudança. Quando a pessoa sente desconforto, ela conclui que não veio de Deus, e assim rejeita exatamente o que poderia libertá-la. A confirmação bíblica aparece como respaldo desse mecanismo. A resposta é descrita como algo que prova intenções, corrige caminhos, disciplina direções, não para punir, mas para realinhar. O sistema conhece isso, por isso tenta desqualificar esse tipo de resposta antes que ela amadureça. Nada disso exige interpretação religiosa. É coerência funcional. Se a resposta de Deus reposiciona, ela necessariamente confronta algo que estava fora do lugar. E confronto gera resistência. Sempre. Para quem esteve do outro lado, essa validação não é surpresa. É consistência. O que foi observado na prática encontra respaldo no texto. Não como discurso, mas como estrutura. A confirmação não serve para convencer. Serve para sustentar o discernimento de quem já percebeu que algo está sendo desmontado por dentro. Quando a resposta começa a agir, ela segue um padrão antigo, repetido, registrado. E o sistema reage exatamente porque reconhece esse padrão. Existe um ponto crítico onde muitas pessoas se perdem. Não é no pedido, é depois dele. Quando algo começa a se mover por dentro, o maior risco não é o sistema satânico agir. O maior risco é confundir o que é resposta com o que é interferência. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. A resposta verdadeira sempre carrega a direção. Mesmo quando é desconfortável, ela aponta para frente. Ela empurra para mudança concreta. Ela reduz ilusões. Ela não alimenta confusão contínua. Ela incomoda, mas esclarece. A interferência faz o oposto. Ela não aponta caminho. Ela cria ruído. Pensamentos que giram em círculo. Sensações que cansam, mas não orientam. Questionamentos que não levam a decisão nenhuma. O sistema satânico trabalha para manter você nesse estado intermediário, ativo demais para descansar, confuso demais para agir. Esse é o sinal mais claro. Quando o que você sente gera discernimento, mesmo com dor, isso é resposta. Quando o que você sente gera paralisia, mesmo com intensidade, isso é interferência. O sistema não quer que você perceba essa diferença. Ele prefere que tudo pareça misturado. Ele quer que você trate clareza como ansiedade e trate confusão como prudência. Assim, você adia decisões que já deveriam ter sido tomadas.
A resposta verdadeira exige posicionamento. Ela não permite que você continue igual. Ela força escolhas. O sistema reage porque escolhas rompem ciclos antigos. Interferência, ao contrário, mantém tudo em suspenso. Nada se rompe, nada se resolve. Outro ponto de discernimento é o tempo. A resposta amadurece. Ela se organiza, ela ganha forma. A interferência desgasta, ela enfraquece. Ela drena energia sem produzir avanço. Quem esteve dentro do sistema aprende a observar isso com atenção. O sistema não precisa convencer você a negar Deus. Ele só precisa fazer você duvidar da resposta a tempo suficiente para que tudo volte ao normal. Por isso, o alerta é simples e direto. Não avalie a resposta pelo conforto. Avalie pelo resultado que ela produz em você. Se algo dentro de você começou a exigir verdade, corte e reposicionamento, isso não é ataque, isso é resposta ativa. O sistema tenta intervir porque sabe que, se você discernir isso com clareza, o controle se rompe. Nada disso é simbólico, é funcional. E o discernimento é a linha que separa a libertação de confusão. Tudo o que foi exposto aqui aponta para uma mesma direção. A resposta que você pediu não veio para se encaixar na sua rotina antiga. Ela veio para quebrar o encaixe. E isso explica por que tanta resistência surge depois que alguém pede algo a Deus com verdade. Quem conhece o sistema satânico por dentro entende uma coisa com clareza. Ele não luta contra discursos, não se move contra palavras vazias e não reage a intenções superficiais. Ele reage quando a resposta começa a produzir efeito real. Quando algo em você deixa de aceitar o que antes parecia normal. Quando o ciclo ameaça se romper, a maior armadilha não está no ataque direto. Está em fazer você desistir da resposta acreditando que ela é confusão, erro ou instabilidade. O sistema aposta que você vai preferir voltar ao conhecido a atravessar o desconforto do realinhamento. Mas a resposta não veio para te confundir, ela veio para te acordar. Ela não chegou como alívio imediato porque alívio sem mudança preserva prisões antigas. Ela chegou como clareza incômoda porque clareza gera decisão. E decisão gera ruptura. É exatamente isso que o sistema tenta impedir. Se algo dentro de você foi deslocado depois de pedir, não tente anestesiar esse movimento. Não tente normalizar o que claramente perdeu sentido. O desconforto não é sinal de ausência de Deus. Muitas vezes é prova de atuação. Quem esteve do outro lado sabe. Quando a resposta é real, o sistema reage. Sempre. Não porque ele venceu, mas porque está perdendo espaço. O alerta final é simples, mas sério. Não negocie o discernimento que começou a nascer em você. Não chame de problema aquilo que está desmontando uma prisão. A resposta que você pediu não veio para te deixar confortável. Veio para te tornar livre. E o sistema nunca reage a quem permanece preso.